Olá, meu povo, como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, ontem eu acabei me esquecendo completamente do nosso resumão da semana. Olha só, deixei passar. Foram tantas coisas que a gente estava fazendo ontem, gravando material para o curso, né? Inclusive eu estava gravando até agora há pouco, faz 10, 15 minutos que eu terminei de gravar o conteúdo, gravar a aula e tudo mais. E eu acabei, né, me perdendo no tempo. E eu falei, poxa, e o resumão? Né? Cadê o resumão? Não fiz o resumão. Poxa vida. Bom, mas eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês estejam aí bem tranquilos, relaxando um pouco nesse domingo. Né? Eu estou trabalhando, hoje não me deu para relaxar, mas em breve, quem sabe, a gente dá uma descansada aí quando tiver tempo, né? Eu também não sou muito ligado nesse negócio de ficar descansando o tempo todo. E o que você me conta? Brincadeira, não vai dar pra você falar comigo por aqui. Enfim, bom, vamos lá, vamos falar um pouco do resumo da semana, sobre os assuntos que a gente tratou, né? A gente falou sobre pontos sobre construção, né, da ação, que eu acho que é uma coisa muito importante que a gente tem que falar, né? Desse negócio de a gente, parar de se apaixonar pelo resultado, né, e começar a viver de fato presente naquilo que tem que ser construído. Eu acho que isso foi um ponto muito importante que a gente falou essa semana. E muitas vezes a gente se encontra apaixonado pelo final de um resultado, no final de um projeto, né? Então a gente precisa ter essa consciência de que ficar se apaixonando pelo final da coisa toda é sempre algo que vai trazer um certo nível de frustração, saca? É tipo você fazer algo em relação com a outra pessoa, por exemplo, com a ideia de que você vai ter tal coisa no final. Vamos supor assim, tipo, entrar num relacionamento achando que você vai casar. A primeira coisa que você tem na mente é casar e não se relacionar. Então isso destrói. Até mesmo no outro ambiente também, no trabalho. Né? Eu tenho interesse simplesmente em estar naquele lugar pela posição financeira e não pelo trabalho, para a realização do trabalho em si. Não que o financeiro seja importante, não estou falando isso, né? Mas esse não pode ser o único fim daquilo que você faz, né? Então todo trabalho a gente precisa ter, na verdade todo projeto que a gente trabalha, a gente precisa ter essa conexão interna com profundidade em relação àquilo que a gente vai fazer durante o processo. Então falar sobre a construção da ação acho que foi um papel muito importante para falar, porque a gente não enxerga muito bem isso. Eu entrava, vamos dizer assim, para fazer as coisas, principalmente em questão profissional, simplesmente para atingir um objetivo, simplesmente para fazer assim uma conquista em relação sobre aquilo que eu estava vivendo, e aquilo não me apresentava uma realidade, porque eu ficava esperando tanto o processo, tanto acontecer aquilo, que quando estava para acontecer eu já não estava mais na energia daquilo, sabe? Eu não sentia mais tesão por aquilo que eu estava fazendo. Então tudo isso me trazia um certo, vamos dizer assim, uma certa frustração, não tinha tanto o prazer em estar realizando aquilo. E de fato acontece isso mesmo, a gente perde o prazer quando a gente está fazendo algo que a gente está pensando no resultado lá na frente, que a gente está focando naquilo que está por vir, né? E de fato quando acontece algo oposto, a gente, né, dá uma entristecida e fala, poxa, que triste. Mas enfim, essa não é a energia que a gente agir. A gente não pode agir de uma forma como se tudo fosse perfeito e fosse caminhar para uma realização onde tudo fosse perfeito para mim, que fosse totalmente confortável em realizar aquilo que eu gostaria de estar vivendo. Né? Isso acontece, essa paixão pelo resultado acontece por causa de um certo vazio que a gente tenta preencher. Né? E quando a gente tenta preencher esse vazio com objetivos, a gente corre ainda mais o risco de se machucar lá na frente. Então, muitas vezes a gente não consegue, por exemplo, construir um novo projeto, porque a gente tem uma lembrança daquele anterior, sabe? A gente tem uma lembrança no subconsciente sobre aquela experiência que eu tive que não foi tão boa e que agora eu tenho a oportunidade de fazer de novo, de crescer de novo, mas eu não consigo me conectar porque eu tô com medo, né, de viver aquela sensação de novo, aquela coisa que eu vivi lá no trabalho, poxa, aquilo no momento me magoou e agora eu não consigo fazer diferente, não consigo ser quem eu sou, e isso me impede, né, de viver aquilo de novo. Essa energia de criar, de contribuir, ela se perde por causa do medo, da decepção que, né, ficou marcado na minha vida. É quase um processo traumático sentir aquela decepção marcante na minha vida, né?
Então eu fico fechado às novas experiências, novas vivências, eu não consigo mais me conectar com o quesito fazer, né? Um quesito não, mas vamos dizer assim, com a ideia de criar coisas novas, né? E isso trava nossas vidas, né? Porque, poxa, você poderia estar fazendo tantas coisas diferentes e você pode estar agora nesse exato momento vivendo uma certa fuga da sua vida, sabe? Tipo assim, vou assistir todas as séries do Netflix completa, né? Vou passar horas assistindo aqui, aí eu não vou precisar mais fazer aquilo, não vou precisar mais saber desse projeto, não vou precisar mais estar aqui falando com vocês. Posso estar lá assistindo, né? Vou ligar meu notebook aqui e vou assistir a minha maravilhosa série e aí deixa tudo pra lá, vamos viver o que tem pra viver. E aí você vai, né, tipo assim, se retraindo, né? Tu vai fechando, você vai ficando menor, vai ficando menor, vai ficando menor. E aí você não consegue mais ter aquela expressão de realização, de criação, de criatividade, né? Porque a mente também tem esse momento de criatividade, não só um momento de retração, vamos dizer assim, de introspecção, de ficar interno, de ficar paralisado, de ficar no torpor, né? Então, tu tem aí uma nova oportunidade de resgatar isso com você. Nesse momento que eu entendo, né, como que nesse momento que eu entendo como que é realizar de uma forma presente em relação àquilo que eu tenho que fazer. Eu estou aqui com vocês e estou presente no que tenho que fazer. Eu não estou aqui simplesmente cumprindo um papel, né? Cumprindo uma agenda. Não tem esse lance, entendeu? Eu tenho o desejo de estar aqui. Por exemplo, eu poderia falar, poxa, perdi ontem o resumão da semana, deixa o resumão para a próxima semana. Não existe isso. Tem o prazer de estar aqui, da construção disso tudo, de estar aqui contribuindo também. Então, é muito mais amplo quando a gente trabalha de uma forma presente naquilo que a gente precisa fazer do que quando a gente está conectado com o resultado. Que resultado que eu estou esperando de estar aqui falando? Então, não tem nenhum resultado, uma expectativa sobre isso, entende? Do tipo assim, eu vou estar aqui falando com as pessoas para elas crescerem, para que se tornem seres humanos melhores. Tipo, isso não é um objetivo, não é um Superman das emoções, um Superman da vida, do autoconhecimento. Não existe esse super-herói, né, que vai salvar o mundo. Simplesmente existe uma contribuição. Quem faz a outra parte acontecer já não é mais minha responsabilidade, é uma responsabilidade sua. Então, é sem objetivos, né? É pelo prazer em se apaixonar pelo processo. Eu sou apaixonado por estar nesse processo aqui que eu estou fazendo. Eu sou apaixonado por estar aqui falando, sabe, lidando com tudo que está aqui. Poxa, eu não estou vendo ninguém, mas não tem problema. Qual que é o problema? Consigo sentir vocês do mesmo jeito, entende? Por quê? Porque existe uma conexão real, existe um valor real por trás daquilo que a gente faz e tudo isso realmente gera uma conexão, gera, vamos dizer assim, a forma como eu comunico é exatamente a forma como você gosta de ouvir, é a forma como você quer ouvir, a forma como você sente. E tudo isso tem a ver com a nossa conexão, com a maneira como eu estou aqui, sem um propósito, entendeu? Pô, como que você consegue trabalhar sem um propósito? E há necessidade de um propósito? Se há necessidade de um propósito, é porque internamente, dentro de você, se encontra um vazio, na qual você não consegue preencher. E é nesse ponto que a gente precisa focar. Se você sente esse vazio, não consegue realizar suas coisas, suas ações, o que você precisa fazer, porque você sente um vazio, e aí você precisa estabelecer uma meta para concluir aquilo, para você chegar até lá, significa que tem algo a ser trabalhado dentro de você. Precisa ser construído internamente uma nova visão, uma nova energia do que você quer ser. De quem você é, de fato. Quem você é, de fato, que não consegue se apaixonar pelo momento presente. Por que você fica sempre tentando se esquivar? Por que você fica o tempo todo criando desculpas para se distanciar de você? Por que você fica o tempo todo criando séries para assistir? Por que você fica o tempo todo criando, vamos dizer assim, momentos de isolação, achando que ficar sozinho no seu quarto vai ser o melhor que você tem a fazer? Vai ser o melhor que tem a fazer porque você não tem que lidar com as pessoas, porque você não tem que lidar com as situações do mundo, porque você não sabe lidar consigo mesmo. É difícil dizer isso, né? É um pouco complicado falar isso, mas
De fato é isso, o que acontece é que tu não consegue se lidar com você mesmo em relação ao mundo, não é o mundo que te incomoda. Não é as situações do mundo que te incomoda. O que te incomoda é você não conseguir lidar com você mesmo diante das pessoas, do mundo, das coisas que têm para ser feitas, serem feitas. Pensa sobre isso. Reflita sobre isso. É justamente para refletir, ninguém vai saber, você não precisa contar nada para ninguém. Aqui é só um segredo entre eu e você, é só uma relação eu e você, e na verdade eu nem sei sobre você. Olha que bom você poder ouvir tudo isso sem expor a sua identidade, sem ninguém ficar te criticando. Até porque a gente sabe que isso é uma idiotice, né? Uma pessoa ter que criticar a outra pelo jeito que ela vive. Isso não existe. Porém, a gente está aqui para ajudar, para que você encontre novamente o amor pela sua vida, o tesão em fazer as coisas que você tem que fazer, as coisas que você gosta, os desejos e tudo mais, e colocar tudo isso para fora e viver, entende? É isso que a gente está aqui, para você viver isso também. Porque um dia eu já fui assim também, eu já fui retraído, já fiquei no meu quarto por vários dias e várias noites achando que era o melhor lugar, porque eu não queria enfrentar a mim mesmo diante do mundo. Então eu não estou criando uma coisa na minha cabeça, eu estou só passando para vocês até mesmo parte do meu processo, né? E tudo isso existe de fato, e você pode estar vivendo dessa forma. Então essa é uma reflexão que eu vou deixar aqui para vocês, né? Se vocês quiserem, reveja esses vídeos, né? Ou esse vídeo aqui para você se conectar de novo, para você, poxa, refletir internamente, ou será que eu estou realmente fugindo de mim? Será que eu estou me isolando aqui, né, nesse mundinho quadradinho que eu criei aqui nessa tela, só para fugir de mim mesmo? Pensa sobre isso, tá bom? E a gente fica por aqui. Hoje o resumão já acabou, né? E a gente tem o IGTV agora só tem 15 minutos, então é isso. Já está acabando o nosso tempo. E obrigado por estar aqui com a gente, nos ouvindo. E a gente vai se encontrando durante a semana, né? E até o próximo resumão. Hariom.